Bom dia, pessoal do sétimo ano, continuando aqui os nossos estudos a respeito de calor e temperatura. A gente vai falar agora sobre as escalas termométricas. O que seria isso, pessoal? As temperaturas, elas são medidas, por meio de adoção de diferentes referências. Essas referências são chamadas, de escalas termométricas. As três escalas mais famosas, que a gente usa para poder medir a temperatura, deixa eu virar aqui a tela. No caso das temperaturas padrões, as mais famosas são as escalas Celsius, as escalas Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, das três escalas termométricas que a gente tem no mundo, as três mais usadas são a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, ela foi criada por um sueco, o Anders Celsius, lá em 1742. Essa escala termométrica, ela é a mais popular do mundo. Essa escala de Celsius, ela estabelece o seguinte, que o valor zero da temperatura para uma mistura de água e gelo e o valor de 100 para uma ebulição da água. Traduzindo, deixa eu rabiscar aqui. Olhe para cá para o meu rabisco. Escala Celsius, o valor mínimo da temperatura, que é aquele valor onde a gente vai congelar a água, na escala Celsius é de 0 graus, certo? E o valor máximo, que é o ponto de fusão, ou seja, quando a água... o ponto de ebulição é quando a água começa a ferver e evaporar, Celsius determinou 100 graus. Bom, então na escala Celsius, o valor ponto de fusão, que é quando congela a água, a partir dos 0 grau, e quando a água começa a entrar em ebulição, a partir dos 100 graus Celsius, ok? Então na escala Celsius vai de 0 a 100. 0 o momento que a água congela, que é o ponto de fusão, e 100 graus o momento que a água começa a evaporar, que é o ponto de ebulição. Na escala Fahrenheit, esse nome Fahrenheit é devido ao inventor dessa escala, que foi o polonês Daniel Fahrenheit. Ele também inventou o termômetro. A escala Fahrenheit, diferente da escala Celsius, ela tem outros números, outros graus para ponto de fusão e ebulição. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão, que é aquele momento que a água congela, equivale a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, que é quando a água começa a evaporar, encontra-se o valor de 212 graus Fahrenheit. Então, de novo, pessoal, as escalas termométricas elas são medidas a partir do ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão é o momento que a água congela. Aí, na escala Celsius, a água congela numa temperatura ali de 0 graus. E a água começa a evaporar numa temperatura de 100. Isso na escala Celsius. Na escala Fahrenheit, a água ela entra no ponto de fusão numa temperatura de 32 graus e entra em ebulição numa temperatura de 212 graus Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit ela é muito utilizada em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não é medido o grau em Celsius, mas sim na escala Fahrenheit. E a terceira e última escala é a escala Kelvin. Essa escala ela é denominada de Kelvin porque o inventor dela foi um irlandês chamado de William Thomson, que foi agraciado com o título de Lord Kelvin. Por isso que o nome da escala é a escala Kelvin. Na escala Kelvin, que também é chamada de zero absoluto, o ponto de fusão e ebulição é diferente das outras duas. O ponto de fusão, que é aquele momento que a água congela, na escala Kelvin, é de 273 graus. E o ponto de ebulição na escala Kelvin é de 373 graus Kelvin. Então, a diferença nas escalas são os pontos de fusão e de ebulição ali da água. Aí, no próximo vídeo, eu vou explicar a vocês como a gente faz para poder converter as temperaturas. Por exemplo, imagina que você foi aos Estados Unidos e verificou sua temperatura lá porque você estava com febre. Aqui, febre, a gente sabe que é acima de 39 graus Celsius. Mas nos Estados Unidos, a escala utilizada é qual? A Fahrenheit. Então, para o paciente estar com febre lá, que é no mínimo 39, o que vai acontecer? Precisa estar em quantos graus Fahrenheit? Então, são essas conversões que eu vou ensinar vocês a fazerem no próximo vídeo, tá bom? Bons estudos!